tudo que está em cima é como o que está embaixo. Esse é conhecido como o segundo princípio hermético. De 7 princípios encontrados no Kybalion, um livro escrito em 1908 por 3 pessoas intituladas Os Três Iniciados. Ninguém sabe quem são esses 3 iniciados. O que sabemos é que esse livro foi baseado em princípios egípcios antigos, encontrados tanto no Corpus Hermeticum, tanto na Tábua de Esmeralda. Tá, mas o que isso tem a ver com o título desse vídeo? E como isso pode ajudar a entender o universo? Bom, para compreender isso, vamos precisar passar pelos 3 arcos desse vídeo, que vão ficando progressivamente mais profundos e interessantes. Você não vai sair daqui da mesma forma que entrou, isso eu te garanto. E para começar a entender o universo, primeiro, precisamos literalmente olhar para baixo. Arco 1. Dentro do sistema. Imagine uma formiga. Ela nasce dentro de um formigueiro, passa a vida inteira seguindo rastros químicos, desviando de obstáculos, carregando comida, encontrando outras formigas. Ela sabe reconhecer determinados sinais, ela sabe reagir ao ambiente, de certa forma ela até conhece o formigueiro, mas existe uma coisa que ela nunca vai conseguir fazer: olhar para o formigueiro como um formigueiro. Isso porque ela está dentro dele. Para ela, aquilo não é necessariamente um objeto de estudo, é o próprio mundo. Segundo a teoria geral dos sistemas, um sistema é um conjunto de partes interdependentes que interagem entre si para formar um todo organizado e alcançar um objetivo em comum. Se parecer um pouco complicado, relaxa que é mais simples do que você imagina. O formigueiro funciona como um sistema aberto e dinâmico. Elementos vivos como a rainha, os soldados e as operárias dividem tarefas específicas e dependem uns dos outros para processar entradas do ambiente, como alimentos e folhas, garantindo a sobrevivência da colônia. Já um livro também pode ser um sistema. O seu celular, um mouse e um teclado, até uma parede de tijolos. Praticamente todo no universo que pode ser observado funciona como um sistema. O livro atua como um sistema conceitual e estruturado, na qual as palavras, capítulos e ideias são os componentes interligados de forma lógica. Se essa ordem for alterada ou se as partes forem removidas, o objetivo final do sistema, que é transmitir uma mensagem compreensível ao leitor, é totalmente comprometido. Ou seja, praticamente todo no universo é um sistema, inclusive o próprio universo. E agora utilize um pouco da sua criatividade. Imagine que as letrinhas de um livro de fantasia pudessem pensar. Provavelmente, após alguns anos ali naquelas folhas paradas, elas se olhariam umas às outras e se questionariam: meu irmão, o que a gente tá fazendo aqui? Qual que é o nosso propósito, todas alinhadinhas juntinhas assim? Toda vez aquela cabeça estranha vem e começa a analisar a gente uma por uma, sempre começam lá de cima, do lado esquerdo, pelo "era uma vez". Eu não gosto daqueles caras. Por que será, hein? Será que algum dia vamos saber por que estamos aqui? E é aí que está o problema. O livro só faz sentido fora dele. No sistema só pode ser entendido fora dele. As letras nunca saberiam o porquê foram criadas, mas nós, fora do sistema livro, sabemos exatamente seu propósito. Como um sistema pode compreender completamente o sistema ao qual ele próprio pertence. Não estou dizendo que seja impossível conhecer alguma coisa sobre o universo, muito pelo contrário. Nós conseguimos descobrir leis, prever eclipses, observar galáxias, construir microscópios. O problema é muito mais profundo. É saber se existe ou não uma posição final de onde podemos olhar para o todo e dizer: agora eu entendi. Porque sempre que entendemos alguma coisa, parece surgir uma pergunta ainda maior. Você explica uma árvore pela biologia. A biologia pode ser explicada pela química, a química pela física, a física pode ser descrita através de estruturas matemáticas, e então alguém pergunta: por que essas estruturas? E até existem respostas, mas por que essas respostas são verdadeiras? E você responde novamente, e então outra pergunta: como sabemos que o método usado para chegar a essas verdades é confiável? E, de repente, aquilo que parecia uma escada começa a parecer uma sequência de caixas. Caixas dentro de caixas que estão dentro de mais caixas. Uma coisa dentro de outra. Uma explicação dentro de outra explicação. Um sistema dentro de outro sistema. Isso não é apenas uma metáfora bonita. A teoria dos sistemas parte justamente da ideia de que determinadas coisas não podem ser compreendidas adequadamente isolando seus componentes. É preciso observar relações, organização, ambiente, feedback e propriedades que emergem do conjunto. Sistemas também podem estar aninhados em outros sistemas. Uma célula está dentro de um órgão, que está dentro de um organismo, o organismo dentro de uma população, a população está dentro de um sistema e você já entendeu. Tudo está dentro do sistema que abrange todos os sistemas, e esse sistema é o universo. Mas perceba uma coisa estranha. Quando você muda de escala, as regras do jogo parecem mudar. Uma molécula não tem uma opinião sobre química. Uma célula não sabe que participa de um corpo. E isso é o que torna os sistemas complexos tão fascinantes. Propriedades podem surgir no nível do conjunto,
a partir das interações entre os seus componentes. Uma formiga não possui o mapa do formigueiro, mas o formigueiro possui uma organização. Ninguém precisa entregar uma planta arquitetônica para cada formiga. Ainda assim, milhares de agentes relativamente simples podem produzir uma estrutura extraordinariamente complexa. O nome disso é emergência. O comportamento único dos elementos produzem o comportamento do todo, que é diferente do comportamento dos elementos. Nós somos indivíduos, mas também somos partes de famílias. Famílias são partes de comunidades, e todos vivemos em uma sociedade, onde quando você chegou, o mundo já existia aqui, com linguagens e significados. Você aprendeu que por algum motivo, um pedaço de papel vale alguma coisa. Que quando você emite determinados sons com a vibração das suas cordas vocais, outros elementos do sistema universo, no caso outras pessoas, recebem as informações através de vibrações no ar. E isso é incrível, você consegue transmitir informações simplesmente vibrando o ar, e isso é outro princípio da hermética. Tudo está em movimento, nada está parado, tudo move, tudo vibra, tudo está em constante transformação. Quando começou a assistir esse vídeo, você tinha um determinado número de células no seu corpo. Algumas já morreram, outras já se multiplicaram, fizeram mitose. O seu corpo muda constantemente, tudo isso em poucos minutos. Antes de você conseguir perguntar o que isso significa, você já está dentro de um sistema de significados. E é aqui que as coisas ficam realmente estranhas. Nós saímos da hermética e entramos em hermenêutica. E sim, são coisas diferentes. Enquanto a hermética pertence ao campo do esoterismo, ocultismo e alquimia, a hermenêutica é uma disciplina filosófica e acadêmica legítima. Ela se dedica a interpretar, traduzir e trazer o sentido das coisas para a luz da compreensão. Nós gostamos de imaginar que estamos construindo conhecimento de maneira objetiva e consistente, como quem coloca tijolos sobre uma fundação sólida. Primeiro encontramos alguma coisa absolutamente certa, depois construímos outra em cima dela, depois outra e até chegar ao topo. Mas quem colocou o primeiro tijolo? Em que ele está apoiado? Se você diz, eu sei disso porque tem uma prova, eu posso perguntar, e por que essa prova é confiável? Você apresenta outra prova. E eu pergunto de novo, e essa segunda prova? E você precisa de uma terceira e depois de uma quarta? Você pode continuar para sempre, ou pode parar em algum momento e dizer, porque isso simplesmente é assim. Mas então você acabou de escolher um ponto onde decidiu parar de perguntar, algo simplesmente arbitrário. Esse problema ficou conhecido na epistemologia como o trilema de Munchausen, quando tentamos justificar uma afirmação até o seu fundamento último. Aparentemente, acabamos diante de três possibilidades clássicas: uma regressão infinita, um raciocínio circular, ou uma interrupção em alguma premissa que é simplesmente assumida, é tida como verdade. Mas tudo isso merece um vídeo exclusivo e em breve estará disponível para os membros do canal. Então se você gosta de conteúdos assim, faça parte do nosso clube de membros. É bem baratinho e com certeza vai valer a pena para você. Basear o nosso conhecimento em verdades fundamentais é como tentar sair de um pântano puxando os próprios cabelos. Talvez o problema não seja que ainda não encontramos a explicação definitiva. Talvez a própria ideia de uma explicação definitiva seja o problema, porque toda explicação parece precisar de um lugar onde possa ser explicada. Toda perspectiva possui um horizonte e toda caixa parece estar dentro de outra, e se você estiver procurando a última caixa, bom, lembre-se de que você está dentro dela. Durante milhares de anos, nós tentamos resolver esse problema de maneiras diferentes. Alguns olharam para a natureza e procuraram leis, outros procuraram símbolos, deuses, estruturas matemáticas. Alguns olharam para a própria consciência e se perguntaram, quem está fazendo a pergunta? E alguns chegaram a uma ideia ainda mais estranha. Compreender uma coisa não é apenas compreender ela isoladamente, é descobrir as relações que tornam aquela coisa aquilo que ela é. Arco 2. O problema de interpretar o todo. Talvez você tenha percebido o problema. Nós queremos compreender o universo como se pudéssemos sair dele, colocá-lo diante de nós sobre uma mesa e examiná-lo por todos os lados. Mas nós não estamos fora dele, nós somos uma parte dele, e isso cria uma situação curiosa, porque se tudo o que sabemos chega até nós através de alguma perspectiva, então talvez o conhecimento nunca seja simplesmente uma coleção de fatos. Talvez o conhecimento seja, em grande parte, relação. Você não entende uma palavra isoladamente. Você entende a palavra pelo contexto, mas também entende o contexto pelas palavras. Você não entende um acontecimento histórico olhando apenas para o acontecimento. Você precisa conhecer aquilo que veio antes. Mas aquilo que veio antes também ganha significado por causa do que aconteceu depois. É um círculo. Você parte do todo para compreender a parte, e da parte volta para reconstruir o todo. É o chamado círculo hermenêutico. Ele acontece o tempo inteiro.
Você recebe uma mensagem do seu parceiro ou parceira. Tudo bem, 2 palavras, só isso. Agora imagine que vocês acabaram de discutir. Tudo bem pode significar uma coisa. Agora imagine que, de fato, está tudo bem entre vocês. O tudo bem realmente significa tudo bem. As letras são as mesmas. O som é o mesmo, mas o significado mudou. Por quê? Porque o significado nunca esteve completamente dentro da frase. Ele estava na relação entre frase, contexto, a história e você. E isso é importante. Uma coisa não possui necessariamente todo o seu significado sozinha. Ela adquire significado dentro de uma rede, uma palavra dentro de uma língua, uma pessoa dentro de uma cultura, uma formiga dentro de um formigueiro e talvez um universo dentro de alguma coisa que ainda nem sabemos nomear. E é aqui que a ideia de sistema começa a encontrar a hermenêutica. Uma aliança é metal, mas metal não explica casamento. Uma palavra é som, mas o som não explica significado. Um corpo é matéria, mas mãe, inimigo, rei, cadáver, santo e estranho não são propriedades que você encontra olhando apenas para suas células. Nós vivemos cercados por coisas físicas às quais adicionamos camadas de significado. E talvez seja isso que torna uma civilização tão diferente de um simples conjunto de organismos. Nós não apenas construímos estruturas, nós construímos mundos simbólicos. Uma criança nasce em uma realidade que já possui nomes para quase tudo. Ele aprende que determinadas cores significam coisas, que determinadas palavras são ofensivas, que determinados lugares são sagrados, que determinadas coisas são vergonhosas. Nada disso está escrito diretamente nas moléculas que compõem o universo. E ainda assim, essas coisas podem mover milhões de seres humanos. Uma bandeira é capaz de fazer pessoas irem para a guerra. Um símbolo pode unir pessoas que nunca se conheceram. E isso nos leva a uma hipótese fascinante. A parte mais poderosa da realidade humana é aquela que não conseguimos tocar. Os símbolos, as narrativas, as interpretações. Se nós somos organismos vivendo dentro de sistemas, e nossos sistemas são feitos também de significados, então talvez nós não estejamos simplesmente observando o mundo, nós estamos continuamente interpretando o mundo para continuar funcionando dentro dele. E isso é extremamente parecido com o que o sistema vivo faz. Você não precisa que uma célula entenda o organismo inteiro, ele apenas responde ao ambiente local. Ela recebe sinais, produz sinais e ajusta seu comportamento e dessas inúmeras interações surge algo maior. A célula não possui o organismo, mas participa dele. A formiga não possui o formigueiro, mas participa dele. E nós não possuímos a sociedade, mas participamos dela. A diferença é que somos capazes de perguntar sobre o sistema. Um peixinho no oceano não se pergunta se a vida dele faz sentido. Ele não pede explicações para a água. Não se pergunta se está sendo útil ou produtivo, mas nós, não. Nós somos diferentes, a nossa vida precisa ter um sentido, precisa de um significado, uma finalidade. Nós sentamos no trono da intelectualidade e nos julgamos acima dos outros seres vivos, porque na nossa concepção somos capazes de entendê-los, estamos fora do sistema deles. Podemos observá-los de fora. Estamos em um nível superior, acima. Bom, alguns já mataram a charada faz tempo. Tudo que está em cima é como que está embaixo. A velha lei hermética, menosprezada por alguns por não ter o que chamamos de base científica. E então ela começa a encontrar uma versão inesperadamente moderna. Não precisa acreditar em astrologia para perceber que sistemas diferentes podem apresentar padrões análogos. Uma colônia, um cérebro e uma sociedade são redes de elementos interagindo. Nenhum desses elementos isoladamente explica completamente o sistema, mas se for uma rede, compreender uma coisa exige compreender aquilo que está ao redor dela, e compreender aquilo que está ao redor dela exige compreender algo maior ainda. E quanto mais você sobe, mais relações aparecem, até que em algum momento você começa a perceber a dimensão absurda do problema, porque se nós queremos entender o universo, precisamos entender o que está ao redor dele, e essa sim é uma pergunta difícil. O que precisaria estar fora do universo para que pudéssemos finalmente explicá-lo? Arco 3. Como compreender algo que contém você. No final de MIB, Homem de Preto, existe uma cena curiosa. Um alienígena brinca de bolinha de gude, mas aquelas pequenas bolinhas são na verdade galáxias inteiras. A cena representa uma ideia simples. Aquilo que chamamos de universo pode ser apenas uma pequena parte de uma realidade muito maior. Mas depois de tudo que vimos até aqui, talvez essa não seja a parte mais estranha. Porque talvez o nosso erro tenha sido imaginar que precisa existir alguma coisa do lado de fora. Durante todo esse vídeo, nós vimos sistemas dentro de sistemas, a célula está dentro do organismo, o organismo dentro do ambiente, a formiga dentro do formigueiro e nós estamos dentro do universo. Só que existe uma diferença estranha entre nós e essas outras partes. Nós conseguimos construir uma representação do sistema que nos contém.
Construímos linguagem para transformar relações em ideias. E isso nos leva a uma hipótese muito mais estranha do que a de uma simulação. Talvez nós não sejamos consciências colocadas dentro do universo. Talvez sejamos o próprio universo assumindo uma perspectiva limitada sobre si mesmo. Essa ideia aparece de formas muito diferentes, em tradições filosóficas e religiosas antigas. No Hermetismo, existe a ideia de uma realidade fundamental, da qual todas as coisas seriam manifestações. No Budismo, a imagem da rede de Indra representa uma realidade em que cada parte está relacionada às outras. E algumas correntes filosóficas contemporâneas chegam a uma hipótese ainda mais radical. Talvez a consciência não seja um produto secundário da realidade, mas uma dimensão fundamental dela. Não precisamos afirmar que isso seja verdade. Basta perceber o que essa hipótese faz com tudo que vimos. Uma célula não precisa compreender o organismo inteiro para participar dele, e nós não precisamos encontrar um lado de fora do universo para compreender alguma coisa sobre ele. Nós somos uma pequena configuração temporária do próprio sistema que estamos tentando entender. Seu cérebro é matéria do universo tentando representar o universo. Seus olhos recebem a luz que viajou pelo universo. Seus pensamentos acontecem dentro do universo. O observador e o observado nunca estiveram completamente separados. Não existe uma última caixa esperando para ser aberta. A realidade pode não ser uma sequência de objetos empilhados, mas uma rede de relações em que cada parte participa daquilo que vem depois. Isso fecha o círculo. No começo, nós vimos que um sistema não pode ser compreendido simplesmente isolando suas partes. Depois percebemos que o significado de uma coisa também depende das relações que ela estabelece. E agora chegamos à consequência mais estranha de todas. Nós também somos uma relação, uma perspectiva. Existir é justamente isso, uma realidade indivisa produzindo incontáveis perspectivas limitadas para experimentar relações que, vistas de uma perspectiva absoluta, simplesmente não poderiam existir. Você não está fora do universo olhando para ele. Você é uma pequena parte do universo capaz de olhar para outras partes dele. E isso é a coisa mais próxima até o momento que teremos de uma perspectiva exterior. Não escapar do sistema, não encontrar a criatura que está brincando com as nossas galáxias, mas perceber que a própria realidade está através de nós tentando representar aquilo que ela é. Consciência não está dentro do universo. Talvez o universo seja uma das formas que a consciência assume. E se for assim, existe uma última ironia. Durante milhares de anos nós procuramos alguma coisa acima de nós para explicar por que estamos aqui. Mas estávamos procurando no lugar errado. Não acima, não fora, mas dentro. Dentro da matéria, dentro da vida, dentro da consciência, dentro de você. Talvez existir seja simplesmente isso. O universo esquecer que é tudo para poder descobrir novamente através de cada um de nós.